Brasil acertou em desenvolver instituições congruentes com as crenças dominantes no Brasil, principalmente instituições que representam crenças de inclusão social e, ao mesmo tempo, de equilíbrio macroeconômico. Eu acho que as instituições que o Brasil criou a partir da Constituição de 88 e a partir do Plano Real são congruentes com essas crenças e, de certa forma, geraram resultados muito positivos. Além disso, você tem um conjunto de instituições responsáveis por fiscalizar, por fazer checks and balance para os agentes econômicos e os atores políticos e, de certa forma, essas instituições estão exercendo o seu papel na sua plenitude. A despeito da crise política e da crise econômica que estamos vivendo, o Brasil tem conseguido lidar com todas essas crises de uma forma democrática, de uma forma ordeira, de uma forma legítima, sem sobressalto, sem virada de mesa. E eu acho que esse processo tem que ser interpretado como um verdadeiro acerto das nossas instituições e, ao invés de ver essa crise como um problema, a superação dela como um acerto. Most countries in the world change only marginally. But if we look at what were the rich countries in 2000, they were the same rich countries in 1900. There's some exceptions. South Korea entered, let's say, Argentina left. So why is there so much stasis? Why is it so difficult to transition? So that was the first observation. The second is, over the past 20 years, as Carlos said, Brazil has been transitioning to a more virtuous trajectory with checks and balances, with a more open economic and political system, and very, very importantly, a newer belief that no one is above the law. All countries go through cycles in a sense, but only some, with the help of leadership generally, begin a transition to a virtuous trajectory. Now, it's not linear. There are many bumps in the road, and we identify various belief systems that were involved in 3 different periods. But the main thing is that right now we see it as somewhat of a window of opportunity. Brazil's been hit by a shock. There's corruption scandals. There was low commodity prices. There was clearly fiscal mismanagement. So the future, we're not sure. Beliefs are malleable. You might wend your way back to where you were, I would say, 3 years ago, 4 years ago, or you could transition to a new belief. And we don't know. Eu acho que o que mostra que acertou, que muitas coisas mudaram recentemente, é você perceber que existem forças que estão corrigindo essa rota. O Brasil saiu da rota em vários momentos, em várias áreas específicas, e existem essas forças, a gente chama no livro de forças centrípedas, puxando elas de volta. E se você pegar o desenvolvimento de qualquer outro país que se tornou desenvolvido, ele tem a mesma coisa. A gente, olhando para trás, a gente pensa, não, o desenvolvimento dos Estados Unidos foi tranquilo, foi suave, foi sem corrupção, sem esses problemas, mas não foi. Tem o mesmo tipo de problemas. O importante é que tem esses freios e contrapesos, essas instituições, essas crenças, trazendo você de volta. Você erra e traz de volta. E eu acho que o Brasil está mostrando que tem essas forças também, então é isso que vai, talvez, permitir que o Brasil vá bem mais para frente. No Brasil, hoje, a crença que está atuante hoje, a gente chama de crença em inclusão social fiscalmente sustentável. Então, essa, no Brasil, é o consenso muito forte, que inclusão social tem que ser feito, apesar do custo. Tem um custo grande, gera todo tipo de distorções, mas isso deve ser feito. E não tem ninguém no Brasil, é polarizado, mas todo mundo concorda que a inclusão social deve continuar, mesmo com um custo grande. E a segunda parte também, que a parte inflacionária fiscal tem que ser corrigida. Aqui o consenso tem mais disputa de como isso deveria ser feito, quem que deve pagar mais a conta disso, mas esse consenso nessas 2 áreas existe. Eu diria também que existe um novo consenso
que o Lee enfatizou que pode ser caracterizado como no one is above the law, ou, vamos dizer, uma intolerância muito forte à corrupção. Eu acho que os eventos recentes, e principalmente sob a liderança da Operação Lava Jato, a sociedade brasileira foi exposta a um grau de corrupção nunca antes visto, e então se desenvolveu uma espécie de intolerância ou mesmo aversão à corrupção. Então, esse é um consenso que possivelmente a sociedade brasileira não vai ser possível mais desviar. Existe uma unidade de interpretação de que o Brasil não vai poder progredir, não vai poder se desenvolver com esse grau de corrupção. Então, existe uma intolerância muito forte a isso. Isso é outro consenso que eu acho que unifica, a despeito das preferências, a despeito das ideologias, a despeito da luta política, está se constituindo no Brasil esse novo consenso de uma sociedade menos corrupta, em que o Estado de Direito prevaleça sobre o comportamento desviante, né? Right now, when beliefs are hit by a shock, they're somewhat malleable. Some people are saying, oh, well, they've gone back to the 60s with state intervention. Other people say, oh, well, it's the 80s, it's populism. And so I think there are competing beliefs right now. And one thing that it's a window of opportunity for someone with leadership to orchestrate, coordinate what we would call a dominant network. And it's not just government. People talk too much about government and not enough about the other actors in society. Business, including agriculture, unions, teachers, and so on. It's broad that you need to organize to get you to move to a new, what Bernardo would call a new equilibrium belief. And whether right now we don't see any particular politician seizing this window of opportunity. What you do see are judges, prosecutors, who are taking the lead and society's following. But you still need elected officials to join in and saying, this is what we need. This is how we will get back to the path that will sustain the transition. So I think this is a very critical moment for Brazil in its history. Radical changes to the system, so changing from a presidential system to a parliamentary system, I don't see that kind of radical change happening. So I think that, but you don't need that. So Brazil, with its current political system, made a very strong departure from its past for almost 20 years. If we start with the Real Plan in 1993, and things looked still pretty good by 2013, it's only been in the last 2 years or so that people have been noticing things aren't working the way they were. So I don't think the political system has to change, except, and Carlos mentioned this, and I think it's very important, is that the culture of corruption that clearly had been in Congress is no longer going to be tolerated because people are being punished. And that's really a good thing. So I do think that in that sense, the political system has already changed. There's going to be way less corruption in both the political system, in the business system, and that's good. And as evidence of that, you can point to the foreign direct investment this year has been flowing in. And people don't put money in from the outside if they think it's a hopelessly corrupt system. So there are some positive signs that Brazil's going to emerge from this in good condition. The next couple of years are going to be very difficult, just as they will be in Argentina. But I think there are signs of hope, and there's also a lot of question marks.
Eu acho que o sistema político brasileiro já demonstrou capacidade de gerar cooperação, de gerar agregação de interesses. Já vivemos um ciclo virtuoso em que foi possível gerar estabilidade democrática, crescimento econômico, diminuição de pobreza, diminuição de desigualdade dentro do mesmo sistema político. Então eu não acredito que mudanças radicais do sistema político são necessárias. O problema que o Brasil viveu foi muito mais um problema de gerência, maus governos, do que propriamente de mau desenho. Então o esforço, a energia que seria necessária ser gasta para uma mudança de desenho seria muito grande, já que esse sistema já demonstrou ser suficiente para gerar equilíbrio e cooperação sem a necessidade de mudanças radicais. Naturalmente que ajustes aqui ou acolá, na margem, talvez serão necessários. Por exemplo, nós temos uma fragmentação partidária muito grande, 30 e poucos partidos, então talvez alguma iniciativa no sentido de diminuir cláusula de desempenho, de barreira, financiamento de campanha, ou alianças nas eleições proporcionais, mas essas são ajustes, são reformas na margem, mas não no âmago, como o Lee falou, entre mudança de regime ou mudança de regra eleitoral. Eu não acredito que isso será necessário, né? Concordo. Se você olhar, o Brasil já está mudando, o sistema político já está mudando, não necessariamente formalmente. E um jeito de ver isso nós temos um trabalho que a gente faz a seguinte figura. O Jô Soares tinha um personagem que é o personagem que entrou em coma em 79 e ele acorda em 85 e a enfermeira está contando o que aconteceu. Ele não acredita a mudança que aconteceu de 79 para 85. Se você repetisse isso agora, alguém que entrou em coma na década de 90 e acordasse hoje e fosse ler o jornal, não sei, isso aqui não pode acontecer. Não pode ter rico indo para a cadeia. Isso no Brasil jamais iria acontecer. A gente é diferente no Brasil, a gente não faz essas coisas. E essas mudanças, a gente não percebe elas tanto porque a gente está no dia a dia dentro da panela com a água esquentando à nossa volta. Mas quem olha com esse distanciamento, veria que esse processo de mudança já está ocorrendo. Muito obrigado. Obrigado.